Olá, pessoal! Estamos aqui no Mais Além da Estética, comigo, doutora Eliane Cristina. E hoje estamos aqui com a Clara Rodrigues do Nascimento, minha sócia há 15 anos, né, Clara? 10 anos de sociedade. 10 anos de sociedade, 15 anos trabalhando juntas. Na verdade, um pouco mais de tempo trabalhando juntas, né? Que a gente já vem de longas datas de outros trabalhos. Mas, gente, nós temos uma clínica de estética dentro da comunidade da Rocinha. Com muito orgulho, porque ali nós começamos, ali nós progredimos e ali nós continuamos. E hoje nós estamos aqui para falar para vocês da comunidade da Rocinha e das outras comunidades e do Rio de Janeiro inteiro e aonde esse podcast chegar. Nós queremos dizer para você que você é capaz. E aqui, quando a conversa flui, o conhecimento se expande. Então, Clara, você, a gente estava conversando, né? Que a gente conversa muito, claro, a gente trabalha junto, né? Conversa então, muito. E ela fala demais. Você, quem conhece, ela sabe disso. Ela gosta muito de falar. Eu já sou um pouco mais quieta, vocês sabem. Porém, Clara foi uma pioneira dentro da comunidade da Rocinha. Eu acho que você foi a primeira profissional esteticista formada numa faculdade, né? Se eu não fui a primeira, fui uma das primeiras. Porque na época que eu fui convidada a trabalhar lá na Rocinha, eu não conhecia ninguém naquela época que era formada, né? Formada, assim, de curso graduação, técnico, de faculdade. Isso, mas de ter graduação. Trabalhava já há 10 anos na Zona Sul, né? 5 em Copa, 5 no Leblon. E recebi o convite de trabalhar na Rocinha. E aí deu o quê? Medo. Porque tava saindo do da CLT. minha zona, tava sendo a minha zona de conforto. conforto, né? Porque mesmo sendo moradora da Rocinha, tendo nascido lá, nunca tinha trabalhado lá, não conhecia ninguém que trabalhasse com essa parte de estética, né? E aí, como é que vai ser? Vai ter clientela? Eu vou até baixar essa prancheta aqui, que hoje a gente não vai precisar dela. Deixa ela aqui, quieta. Porque hoje aqui o assunto é muito reto, né? A Clara tá falando isso que é muito interessante. Porque, assim, eu fui convidada por ela e pela outra menina que trabalhava com a gente, a Binha, pra gente poder trabalhar junto lá, fazendo esse trabalho. E deu super certo, né? Nós começamos lá a trabalhar como depiladora. A Clara já fazia parte estética e abriu portas, né, Clara? Foi. Porque eu lembro muito bem que quando eu fui fazer, fomos pioneiras na depilação, fomos pioneiras na estética, fomos pioneiras... Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com micropigmentação na Rocinha, era eu e mais duas. Isso. Que tínhamos de micropigmentadoras dentro da comunidade da Rocinha. E eu quero aqui externar a minha gratidão, porque você me ajudou. A Clara me deu super força para eu poder fazer o meu curso de micropigmentação. E dali a gente começou a crescer e ver outros horizontes, né? Eu não tinha... o ensino médio completo, fui estudar no EJA do lado, né? Estudava lá no EJA, vinha fazer ficava dentro da cabine quando não tinha cliente, estudando, ia fazer a prova na hora do almoço, ou então saía um pouquinho mais cedo, ia fazer a prova, e assim eu terminei o ensino médio. Eu lembro que eu queria fazer estética e você falou para mim, não, vai fazer biomedicina. Tanto que eu entrei para fazer estética. E não foi aquilo, não aconteceu. E no segundo semestre eu mudei para biomedicina. Foi, você me falou que queria fazer estética. Eu falei assim, eu tenho uma de chamar ela de garota, tá? Só eu, né, gente? Eu chamo todo mundo de garota. E eu falei assim, garota, tu não quer fazer biomedicina não? Porque tu gosta de ficar enfiando as coisas nos outros. Por que você não faz biomedicina? Põe a tua cara, tu vai querer... com agulha, né? Vai querer aplicar as coisas dos outros e não vai ter medo. Porque até a Eliane fica falando, porque você não faz a pós, vai fazer a especialização. Tem um pavor de furar alguém, tem um pavor, não é isso que eu quero. Eu falei, por que você não faz isso? Porque eu não vou ter coragem de furar ninguém. E aí, graças a Deus, tá aí, ó. Graças a Deus. Eu já furo todo mundo, né, gente? Vocês gostam de ser furada por mim, né? E eu gosto de ser modelo.
A Clara e a Juliana, né, são sempre as primeiras que quando eu aprendo algo diferente, elas estão ali sendo as minhas pacientes modelo, porque não existe cobaia quando você já é um profissional, hein? Verdade. Mas assim, Clara, o que te levou, né, como você mesmo disse, moradora da comunidade, a gente sabe que a faculdade hoje ainda para o morador da comunidade, como eu, como você, né? Você mora na Rocinha, eu moro no Vidigal, hoje você não mora mais lá, eu daqui a pouco também estou saindo, porque a gente, como estava falando, a gente precisa sim galgar e procurar coisas melhores e maiores para a nossa vida, né? Se estabelecer melhor. E a gente tem esse direito, como você mesmo tinha falado, a gente tem que buscar sempre o melhor para as nossas vidas, né? Mas essa mudança, né? Porque você chegar uma moradora de comunidade, a gente sabe que existe muitos problemas, né, dentro de uma comunidade. Até para se criar um filho dentro de uma comunidade é complicado. E existem pessoas de caráteres maravilhosos dentro da comunidade, né? Então, para você, como moradora de comunidade, ir procurar melhorar, ir procurar estudar, como que foi isso? Como que aconteceu? Porque você saiu de CLT, quando você era CLT, na empresa onde nós trabalhávamos, você já começou a fazer a faculdade ali, né? E aí, quando você terminou a faculdade, logo aí você foi convidada para poder ir trabalhar dentro da comunidade. E isso, claro, dá medo para qualquer um, porque você sai da zona de conforto do seu salário mensal para poder cair num mundo que você não sabe se vai dar certo ou não. Qual foi esse start, assim, que você falou, eu quero ir fazer uma faculdade, eu quero ir, por que eu quero ir fazer uma graduação, né? Ou o porquê disso tudo? Então, graças a Deus eu tenho uma mãe abençoada, você sabe disso, né? E a minha mãe, ela sempre falou, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Conselho de mãe, né, gente? Toda mãe fala. Eu escuto minha mãe, né? E aí eu terminei o ensino médio, mas eu tinha que trabalhar. E na época apareceu a oportunidade, né, para trabalhar como depiladora. E naquela época eu já fiquei na busca, né, que eu queria algo mais. Só que eu tinha um horário de trabalho muito complicado. Você sabe disso. Nós trabalhávamos de 8h45 da manhã até as 7h35 da noite. Então não dava tempo de fazer muita coisa, Isso. né? E aí, graças a Deus, fiz o Enem, passei no Enem e ganhei a bolsa integral pelo ProUni. Eu fiz particular, gente. Ganhei a bolsa integral, não dava naquela época para estar arcando com tudo. E graças a Deus, Deus me abençoou. E o meu ex-patrão, que era uma pessoa muito bacana comigo, foi uma pessoa que me ajudou muito. Seu Leonardo, eu pedi para ele, falei com ele, falei assim, seu Leonardo, eu consegui a bolsa. Se for para escolher entre a faculdade e o trabalho, eu vou escolher a faculdade. E ele pegou e falou, não, você vai estudar, sim. Você conseguiu a bolsa integral, isso é difícil conseguir, você vai estudar. Então, eu trabalhava de segunda a sábado sem a folga, né, para poder bater o horário e saía mais cedo para poder estudar. E quando eu terminei a faculdade, eu não queria mais continuar só como depiladora, né? Eu queria exercer a minha profissão, né? Eu queria exercer minha profissão. E ele estava saindo da unidade que eu trabalhava, e aí eu resolvi sair também e começar a trabalhar a domicílio, coisa que eu ainda faço, porque eu tenho clientes muito antigas. Daquela época, clientes muito antigas, e hoje em dia já não são só minhas clientes, né? Também são minhas amigas. Então, eu comecei a trabalhar a domicílio, e aí apareceu a Fernanda, que era uma cliente minha lá do Leblon, e falou assim, tô querendo abrir uma clínica estética na Rocinha, vem trabalhar comigo. Eu, caramba, Fernanda, mas... Pô, lá na Rocinha, será que dá certo? Ela, dá, claro, dá. Você mora lá, vê a quantidade de gente que tem lá. Eu, gente, tem. Demais. Demais. E só vem crescendo, né? Mas será que elas vão querer investir? Não, claro. A gente cobra um preço um pouco abaixo do que a Zona Sul cobra, né? E vamos divulgar, vamos procurar. E assim foi. Comecei a trabalhar para a Fernanda.
No primeiro mês, eu ganhei mais do que eu ganhava quando eu trabalhava como CLT. Dali... Novos horizontes se abriram, né? E Porque, gente, a gente está falando de depilação hoje, né, no ano de 2026, qualquer esquina tem uma depilação. Mas a gente está falando de 20 anos atrás. Aonde ninguém conhecia uma cera de depilação. Não conhecia mesmo, gente. A gente da comunidade, a gente não sabia. Eu só comecei a fazer depilação com cera quando eu fui trabalhar como depiladora, porque antes era Gillette mesmo. A gente não tinha acesso a isso. E isso é real. Né? Hoje a gente tem a depilação a laser, mas nós ainda temos muitas clientes pacientes, né? Porque ainda continuam fazendo com cera, né? Então, assim, naquela época que começou, era muito difícil. Falando hoje, parece assim, né? Que poxa, o primeiro mês já começou a ganhar. Não, mas era difícil, porque, assim, elas não tinham essa visão da depilação, né? Porque tinham vergonha, hábito, né? Não tinha hábito. Para elas era uma coisa assim muito dolorosa, era inviável para elas, né? Isso. Então começar com esse trabalho há 20 anos atrás era muito difícil. É igual hoje, né? Já tem o quê? 7 anos de formada, né? Mais ou menos. É igual hoje, a gente está introduzindo, né? Eu tenho bastante pacientes já, porque essas clientes, elas foram crescendo, elas foram vendo ali a gente se formando, a gente se estudando, e elas acreditam no nosso trabalho. Então, de clientes, hoje elas são pacientes que fazem esses tratamentos estéticos avançados, né? Então, é algo que nós introduzimos mesmo na comunidade da Rocinha, a maior favela da América Latina, e é real. Né? E assim, nós temos essas mulheres, elas olham pra gente porque elas falam isso, né? E elas veem na gente exemplo. Sim. Né? Tanto que nós sabemos da vida de muitas delas, né? Porque nós viramos um pouco de psicólogas e como a Clara falou, como a gente atende há muitos anos, acaba que nós viramos amigas das nossas clientes, pacientes, né? Então, Clara, tem algo assim que hoje, se você pudesse voltar lá atrás e fazer algo diferente, o que seria? Ter ido antes. Ter ido antes. Porque aí, hoje em dia, para quem não conhece a Rocinha e não tem noção de valor de aluguel da Rocinha, hoje em dia, nós teríamos uma loja na Via Ápia. Verdade. Estaríamos na Via Ápia. Via Ápia é uma das ruas principais da comunidade da Rocinha, gente. E porque também, né, Eliane, todo mundo acha assim, lá na Rocinha, a comunidade, né, vai ser mais barato. Vocês não têm noção. Só que não, gente. Não tem noção quanto é que é um aluguel na comunidade. Ainda mais lá na Rocinha, o quanto mais baixo, mais caro. Porque tem movimento, tem acesso. Então, se eu fosse voltar no tempo, em vez de estar trabalhando na Rocinha há 15 anos, estaria há 20, né? Que aí já teria um espaço maior para mais tempo. Olha só, estaríamos na Via Ápia mesmo. Só mudaria isso. É verdade. Seria antes. Quando eu também fui para lá, que vocês me chamaram, né, para poder começar a trabalhar lá, eu lembro que eu tinha saído, né, do trabalho onde nós trabalhávamos juntas. E é lógico, bate o medo, né, gente? Porque a gente sai, como ela falou, da nossa zona de conforto para ir entrar num mundo totalmente desconhecido. Será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Porque é muito complicado. E ainda mais a Clara não tem filhos, mas tem um enteado, né? Que ela considera como filho, tem um sobrinho também. Eu tenho 2 filhos e eu tinha que criar os meus filhos também. Né? Então, assim, a gente ficava naquela de, será que a gente vai conseguir? Até mesmo pra gente dar o passo de abrir o nosso, né? Isso. A clínica de estética Clara e Eliane. Clínica de estética, Clara e Eliane. Então, dá um medo e dá um medo de verdade, né? Mas, assim, como superar esse medo? Né? É um dia após o outro. É pedir a Deus. Pedir a Deus para Ele te dar segurança, porque graças a Deus a gente teve a oportunidade de receber o conhecimento, né?
Então, pedir pra Deus dar coragem, dar força. E que foi o que a gente fez, né, Eliane? Um dia a gente pegou e falou assim, vamos tentar, vamos ter o nosso. Não foi? Você não falou comigo? Vamos tentar. Engraçado, Vai dar gente, certo. que quando nós decidimos abrir a clínica de estética Clara e Eliane, antes se chamava Depilarte, né? E a gente mudou, num certo momento a gente mudou para a clínica de estética, porque se tornou uma clínica de estética, não era mais só depilação, né? Quando eu entrei com os outros procedimentos, a Clara também, para quem não sabe, a Clara é especialista em drenagem pós-operatório. Gente, massagem modeladora não é pós-operatório. Não é. Né, Clara? Não é. Não é. Qual é a diferença? Fala pro pessoal. Então, massagem modeladora é uma massagem que você coloca força, os movimentos são muito rápidos, porque eu tô querendo trabalhar na camada conjuntiva. Tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo. Eu não tô querendo pegar capilar linfático. Agora, se você for lá estudar a anatomia, for ver o capilar linfático ele é mais superficial. E ele não trabalha igual o sistema venoso, que tá correndo. Não. Ele é lento. Então, não adianta eu vir com força, porque eu não vou estar pegando... Até porque não tem muito aporte sanguíneo ali, né? Capilar linfático. Então, eu tenho que vir... Não, a pessoa está machucada, Eliane. A pessoa fez uma cirurgia, às vezes, enorme, né? Dependendo, faz uma abdominoplastia com às vezes faz o seio junto. Então, e aí eu vou colocar a força ali? Não vou fazer isso, pelo amor de Deus. Então, é lento, é suave. E quando termina, todo mundo fala a mesma coisa. Nossa, que alívio. Porque a pessoa chega lá cheia de dor, chega com medo. Agora mesmo, terminou a cliente de pós-operatório de mama, tem pouquíssimo tempo. Ela chegou morrendo de medo, porque ela fez a reconstrução da mama, né? E ela estava com medo que eu tocasse na mama dela, de tanta dor que ela estava sentindo, porque estava muito chato, estava muito demasiado. Eu falo, não, calma, pode deixar, eu sei o que eu estou fazendo e tal. Depois que eu terminei a sessão, que dura em torno de 1 hora, eu falo para os clientes, gente, dura em torno de 1 hora. Vem com tempo, vem com paciência, porque eu não vou fazer nada correndo. E ela não faz mesmo. Não faço. Depois que terminou a sessão, quando ela sentou, ela falou assim, Clara, eu não acredito. Clara, tá muito leve. Mas é isso que a drenagem vai fazer. Ela vai ajudar na sua recuperação, tirando esse excesso de líquido que tá no local. Mas, às vezes, a pessoa não quer, por falta de conhecimento mesmo, né? Não quer, ou por medo, não quer fazer. Ou então tem medo mesmo de procurar alguém que seja da comunidade, porque o médico vai indicar alguém que é de fora. Não, e eu entendo, é normal. Porque, infelizmente, né? Assim, e geralmente, eu falo isso porque eu acompanho, as pessoas contratam lá um pacote de 10 sessões e terminam fazendo 30, né? Porque vê que o resultado ali fica tão bom que quer continuar. Às vezes não precisa mais, mas quer continuar fazendo. Né? Então, assim, as pessoas têm o hábito, gente, de achar que a gente de comunidade, que a gente não está capacitado para fazer o procedimento. Tem pessoas que acham assim, ó, eu vou fazer lá na comunidade porque é mais barato. Eu já ouvi isso. Já. O mesmo produto que nós utilizamos na Zona Sul é o mesmo produto que a gente utiliza na comunidade. Não tem diferença. Até porque isso era uma questão, né, que a gente ia conversar. Qual é a diferença da sua paciente da Barra da Tijuca para a paciente da Barra da Tijuca para a sua paciente da Rocinha? Só o endereço que eu tenho que fazer de deslocamento. Só isso. Porque eu atendo da mesma maneira, eu sou chatinha do mesmo jeito. Não tem diferença. E eu acho também, assim, foi uma coisa que a gente demorou para conquistar, né, assim, para fazer elas entenderem, mas que hoje em dia elas entendem muito bem, né? E a gente até estava conversando isso agora, né, assim, dessa sensação de não ter o direito de fazer, né, de ser usurpadora, porque a cliente da Zona Sul pode fazer e eu que sou da comunidade não posso, né? Porque a gente começou com a depilação e aí conforme foi acontecendo os atendimentos, e aí eu falava assim,
você não acha que tá precisando fazer uma limpeza de pele? Poxa, que tal a gente marcar uma limpeza de pele? Ai, será que eu posso fazer? Será que eu devo fazer? Por que não? E elas nem sabiam que era uma limpeza de pele. Exatamente. Acha que não precisa, nunca fez, porque a mãe não fazia, né, gente? A tia não fazia, igual Botox. Se a gente for perguntar, a tua mãe fazia Botox? Pergunta aí na sua casa, mãe, você já fez Botox? Tia, você já fez Botox? A toxina botulínica tem 26 anos liberada pela Anvisa no Brasil, né? Então, assim, muitas pacientes chegam pra gente e relatam como nós temos muitas empregadas domésticas dentro da comunidade, ótimas e maravilhosas profissionais, como qualquer outra profissão digna e merecedora do seu sustento, do seu trabalho. E não é por isso que ela não pode deixar de se cuidar. Ela vai deixar de fazer uma depilação, ela vai deixar de fazer um tratamento estético, ela vai deixar de fazer uma massagem relaxante, porque ela é empregada doméstica. Isso não existe. Né? Um tabu, gente, que precisa ser quebrado, porque todo mundo tem direito e hoje a acessibilidade, essa gama de profissionais que existe no mercado, dá direito para todo mundo de fazer. Foi o que eu falei. O produto que ela utiliza dentro da casa de uma paciente na Barra da Tijuca é o mesmo produto que ela usa dentro da comunidade da Rocinha. É o mesmo produto que eu uso no consultório aqui na Barra da Tijuca, é o mesmo produto que eu vou utilizar dentro da comunidade da Rocinha. Até porque o resultado é o mesmo. Uhum. O resultado que a gente quer dar para o nosso paciente é o mesmo. E sempre será o melhor que nós podemos. Né? Então, desmistificar isso, né? Como que você acha que a gente pode colocar isso para que as pessoas entendam que elas são que elas podem, que elas são capazes, que elas são mulheres, que elas precisam se cuidar, que elas precisam se olhar no espelho e se sentir amadas, né? Ao se olhar no espelho, o que você vê que te incomoda? Eu lembro daquela paciente que foi lá fazer a avaliação, que a senhora, ela estava tão nervosa que ela não conseguia se olhar no espelho para poder dizer o que incomodava ela. Lembra daquela cliente da sobrancelha? Que ela tinha sido picada por uma aranha, lembra? Sim. Que ela usava uma franja imensa para cobrir o rosto. Essa paciente, a gente tem, gente, um trabalho. Esse foi longe, hein? Que você lembrou agora. Caraca. Eu tinha acabado de vir de um curso com a Eliana Giareta. Ela foi uma das pioneiras em micropigmentação lá no interior de São Paulo. Fiquei um dia viajando. Campinas, peguei o avião, sim. Ainda fiquei um dia inteiro viajando para poder fazer o curso com a Eliana Giareta. Eu tinha acabado de chegar desse curso e teve uma paciente que procurou a gente para poder fazer micropigmentação. Por quê? Ela tinha sido mordida por uma picada, né? Por uma aranha no Ceará, numa época que teve uma pandemia, que teve gente que perdeu membros, né? Perdeu perna, perdeu braço, que era uma aranha venenosa. E ela ficou com alopécia, né? Como se fosse uma queimadura na face. Uhum. E ela chegou lá na clínica querendo fazer. Eu tinha acabado de pegar um caso de uma experiência que teve lá nesse curso de uma pessoa que tinha sido queimada por uma corrente elétrica. E ela mostrando como que tinha feito a micropigmentação dessa pessoa que tinha sido queimada pela corrente elétrica. E ela eram os mesmos sintomas. Ela não tinha sobrancelha de um lado e o rosto dela era queimadinho, o cabelo também ela não tinha desse lado e ela ficava se escondendo, e ela entrou na clínica apavorada, chorando. Foi. Desesperada, porque ela falou assim pra mim, dentro da cabine, ela não tinha dinheiro para fazer a micropigmentação, a gente deu para ela de presente, né? A gente deu pra ela de e presente. a gente faz alguns trabalhos sociais também dentro da comunidade, porque a gente precisa, né, devolver aquilo que a gente recebe. E ela chegou lá para fazer a micropigmentação e ela começou a chorar. E eu só de desenhar a sobrancelha dela, ela já não queria mais tirar o desenho da sobrancelha. Porque ela falou que já estava bom. Eu falei, calma, mas isso é só um lápis, vai sair. Aquela, não, mas deixa, não precisa tirar não. Porque para ela já estava bom. E ali ela falou a seguinte frase para mim. Quando eu comecei a fazer a micropigmentação nela, ela não parava de chorar. E aí eu falei assim, se você continuar chorando, porque aí ela me emocionava também, porque ela estava emocionada, e eu chorava, e ela chorando, como é que eu ia fazer, né, a sobrancelha dela? O serviço levou horas. E ela falou assim pra mim,
eu pensei que eu nunca ia poder ter filho.